Oi, oi! Você sabia que dormir mal pode não ser a única causa das suas olheiras? O seu rosto reflete um aspecto de cansaço, indisposição, e isso nem sempre condiz com a tua realidade? Pois é, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre as olheiras, as causas e os tratamentos disponíveis. Vamos dividir as olheiras em tipos para entender melhor as causas e os tratamentos. Basicamente, temos olheiras de origem vascular, as de origem melânica e as de origem anatômica, sendo que o mesmo paciente pode apresentar a associação desses tipos de olheiras. Por isso, é de suma importância a avaliação pelo médico dermatologista, para poder indicar o tratamento mais adequado de acordo com o tipo de olheira de cada um. A olheira de origem vascular, ela acomete principalmente os pacientes com uma pele mais clara e fininha ao redor da região dos olhos, ficando mais visíveis os vasos do tecido subcutâneo, dando um aspecto de coloração mais roxo-avermelhada para essa pálpebra inferior. E essas são aquelas olheiras que pioram muito quando, por exemplo, a gente não tem uma boa noite de sono, ou em situações de doença, desidratação, doenças agudas, a própria atopia, rinite alérgica. Então, o ideal para o tratamento desse tipo de olheira especificamente é tratar a causa de base. Por exemplo, não adianta apenas a gente indicar um tratamento de creme clareador ou uma luz pulsada se a rinite do paciente não estiver bem controlada, ou se a pessoa não consegue regular o ciclo de sono e dormir direitinho. Tá? As olheiras de origem melânica são causadas por depósitos de melanina na região palpebral e apresentam uma coloração mais acastanhada, mais amarronzada nessa região e geralmente são de origem hereditária, mas também podem ser agravadas por causas secundárias, por exemplo, dermatite atópica, traumas locais e a própria ação hormonal. Esse tipo de olheiras são mais difíceis da gente tratar apenas com medicamentos tópicos, sendo indicadas geralmente associações, sessões de peelings químicos e lasers específicos para clarear. Já as olheiras de causas anatômicas, elas são provocadas basicamente por alterações de relevo na pálpebra inferior, gerando mais sombra e profundidade nessa região. E uma das causas é a própria estrutura óssea do paciente. Então, órbitas mais alargadas geram aquele olhar mais fundo que o paciente apresenta geralmente desde criança e que vão piorando com o envelhecimento. Além disso, pacientes que perderam muito peso e o próprio processo de envelhecimento natural contribuem para a piora desse tipo de olheira, devido a uma perda de estrutura anatômica ao redor dos olhos, que servem para sustentação. Com isso, ficam mais evidentes aquelas bolsas de gordura palpebral, além de realçar o aspecto encovado, mais escuro desse local. E essa é a causa mais fácil de corrigirmos, que a gente trata com preenchimento facial, realizado no consultório médico, com preenchedor à base de ácido hialurônico, que é a substância que é própria da estrutura do nosso colágeno, que proporciona uma elasticidade para a pele. Então, com isso, a gente vai repor o volume perdido e reduzir aquele suco e hidratar mais a região dos olhos. Então, para você saber qual o seu tipo de olheiras e o melhor tratamento para o seu caso, não deixe de ir no dermatologista para uma avaliação individualizada. Eu sou Yandra Aynek, dermatologista. Se você gostou desse conteúdo, acompanhe os próximos. Beijos!